Voltamos aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista agora. Amanhã é dia de finados. E para falar da data, eu converso a partir de agora com o pároco da Catedral São Paulo Apóstolo, o Padre Marcelo Martendal. Obrigado, Padre, por ter atendido o nosso convite. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Jornal de Blumenau aqui na TV Galega. Uma satisfação podermos estar juntos nesse momento, dialogando na véspera do dia de finados. Como é que a gente pode definir esse dia de finados? Como é que a igreja define? Isso. Então, dentro do nosso ano, tantas datas que nós marcamos, recordando momentos importantes, é um dia que nós voltamos a recordar de pessoas que fizeram parte da nossa vida. Então é um dia que a igreja dedica também a rezarmos, recordarmos das pessoas falecidas. O convite é esse, é comum essa prática de poder visitar os cemitérios, mas também que entre esses aspectos desse dia, a gente eleve orações pelos falecidos. E aqui entra toda uma questão de uma outra compreensão também. Nós cremos nesta vida eterna, quer dizer, a morte não é aquilo que aparenta ser aos nossos olhos o fim de tudo, né? E depois a gente crê então na vida eterna, mas como nós levamos esta vida? E aí depois entraria uma questão da gente poder falar aquilo que é o céu, inferno, purgatório, são aspectos da escatologia, que vem desse aspecto aqui, né? Inferno foi quem, quer dizer, rejeitou ao longo de toda a sua vida a Deus, fez uma escolha de se afastar de Deus. O céu para aquele que buscou a Deus, se esforçou por buscar a Deus, pecadores somos todos. E aqui entra sobretudo este valor da oração também pelos falecidos, porque buscamos a Deus, mas muitas vezes pecamos, nos confessamos ao longo da nossa vida, mas tem aquilo que a gente fala de penas temporais, e teria essa questão da doutrina do purgatório, um tempo de purificação. E esta oração que nós fazemos no dia de finados, para poder remir esta pessoa também dessas penas temporais, daqueles que estariam nesse tempo de purificação e pudessem estar na plenitude da vida junto de Deus. Hoje, 1º de novembro, é dia de Todos os Santos. E mesmo na liturgia aqui no Brasil a gente celebra no domingo para favorecer uma participação. Então entra todo um campo aqui da escatologia que está por detrás também, né? Mas diante desta realidade, a morte, o momento de passagem, nós cremos na vida eterna, e este é o aspecto que a gente evidencia nesse dia de celebração também. Nas missas esta é a tônica, a gente olha para o Cristo ressuscitado. Por detrás daquilo que a gente pode falar uma porta sombria que é a morte, e quantas vezes para nós incertezas, tantos questionamentos que a gente faz mesmo, mas nós queremos que, passando por esta porta sombria, atrás dela está o Cristo, luminoso, ressuscitado, para nos acolher. Nós queremos um Deus misericórdia, e é isso que a gente evidencia também nas celebrações desse dia. Por que falar em morte ainda é um tabu, Padre? Muita gente não consegue. Por que o ser humano tem dificuldades de admitir isso? Está ali essa realidade que vamos passar cada um de nós, a finitude nossa, mas acaba sendo sempre delicado porque a morte mexe com muitos sentimentos, mexe com muitas emoções, são pessoas que fazem parte da nossa vida, são pessoas que amamos, que temos um profundo amor, e esta ausência física da pessoa mexe profundamente com cada um de nós, né? Depois, claro, as circunstâncias, quantas vezes que levam para a morte. Aqui talvez está uma grande delicadeza também, uma morte trágica por acidente, uma morte depois de um longo período de enfermidade. Então isso que muitas vezes faz nos passar pela morte dificulta um pouco a gente falar dela também. Uma coisa é quem às vezes falece, como diz, viveu uma longa vida e chegou o momento em que faleceu com serenidade. Sim. Mas tem aquelas circunstâncias que são muito difíceis. Eu acho que talvez esse aspecto aqui que é um pouco mais difícil da gente abordar. Aquelas, né, mais brutas, repentinas. Isso, mortes repentinas, como enfermidades, quando a gente pega mortes às vezes de crianças que acabaram de nascer, passam por uma enfermidade. Então são situações bastante delicadas, né? O ser humano tem que saber como lidar com isso, né? Como suportar essa perda e essa dor, né, Padre? Isso, então esse é um aspecto. É certo que vamos passar pela morte, agora como vamos lidar com ela, como olhar então, o aspecto, vencer essa questão de um medo da morte, poder perceber passagem para um encontro com Deus. Então traduz esse aspecto aqui. Talvez essa questão da gente pode temer, como que vai ser esse momento de eu passar pela minha morte, né? Então aqui causa um pouco esse aspecto. E dentro do aspecto de fé, a gente então vai colocando luz diante desta realidade que é de dor, que é de sofrimento. E aqui então sabemos que temos um Deus que nos ama, que cuida de cada um de nós, e nós que somos de Deus devemos ter este mesmo cuidado também. Então quem passa por um momento de luto, que possa ter ao seu lado pessoas que possam ir acompanhando, às vezes com palavras que ajudam, muitas vezes faltam-nos palavras, mas então uma presença amiga, dizer estou contigo, é aquela questão de viver o luto, para superar também o luto que temos de enfrentar.
alguma programação especial na Catedral São Paulo Apóstolo nesse dia tão especial que é o Dia de Finados? Isso. Então, temos 2 celebrações na Catedral e também 2 celebrações que vamos estar fazendo, estarei presidindo nos cemitérios. Então, na Catedral, pela manhã, 9 horas da manhã, Santa Missa, e também no horário da noite, às 19 horas, 7 da noite. Então, 2 horários de missas na Catedral, às 9 da manhã e às 7 da noite. Teremos uma missa também no cemitério São José, que é aqui no centro da cidade, às 9h30 da manhã. E ainda no cemitério Jardim da Saudade, ali ao lado da BR-470, às 4 horas da tarde. Então, nesses 2 cemitérios estarei também celebrando amanhã. Essa missa pela manhã temos outro padre que vai estar celebrando na Catedral, mas não temos na Catedral e também nos cemitérios, oportunizando que muitos já fazem então a visita aos túmulos, às sepulturas, e ali tem essa oportunidade de poder participar da Santa Missa, porque como dizia, além dessa visita ali ao túmulo, que a gente leva uma flor, acende uma vela, a gente rezar também pelos falecidos. Padre, passamos por um momento diferenciado no Brasil, uma ressaca de eleição que veio acompanhado de manifestação e uma eleição, mais uma vez, motivada pelo ódio, né? Como é que o senhor analisa esse momento que o Brasil vive? Momento delicado, sem dúvida, foi um momento tenso de eleições, com as polarizações que tivemos e como vimos, uma crescente muito grande de ódio, como você colocava aqui também. Naturalmente existem as opiniões diferentes, mas a gente parece que às vezes tem dificuldade de conviver com uma opinião diferente, a gente quer que seja tudo da forma como a gente tem. Claro, tem muitos aspectos que a gente vai analisando aqui. Mas essa questão de ódio é uma realidade a ser vencida, e agora essa questão dos bloqueios todos são situações que dificultam a vida de todos, né? É um manifesto, o jornal já estava colocando, que às vezes está se voltando contra si mesmo, né? O Estado, se a gente for olhar naquilo que está sendo defendido, foi um Estado que deu uma grande votação para o presidente Bolsonaro, mas agora então essas manifestações acabam impedindo pessoas que fizeram esse voto por ele e estão tendo essa situação. E situações delicadas como o cuidado com a saúde, outras tantas situações de pessoas que estão desde domingo, às vezes dentro de ônibus e precisam de tratamentos também, enfim, poder ter um pouco de dignidade, né? Então esse é um aspecto delicado que a gente está passando nesse momento. Então tudo aquilo que é ódio, tudo aquilo que é violência, tudo aquilo que é mal não condiz com aquilo que é de Deus, não condiz com a atitude que é de um cristão. Forma de se manifestar. É preciso sim, se tem erros, tem que ser buscado correções, mas ver de que forma que isso não cria um outro problema, né? Tentar solucionar um problema criando outro não está se solucionando. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que falta muito Deus no coração de muitas pessoas, né? Como a espiritualidade, a fé, a crença pode ajudar as pessoas a entender e a enfrentar os desafios que a vida nos dá. Isso. Então, aquela questão de a gente poder ter Deus para além de falar do nome de Deus, né? Falar é simples. Agora, ter Deus no coração, quer dizer, o coração a gente coloca muito como esse local dos sentimentos. Na Bíblia, o coração indica também o local da consciência, das decisões. Quer dizer, aquilo que é um valor que vem de Deus, que está ali no coração e que eu vou ter presente. E aqui então, como isso vai orientando a nossa vida. É um desafio para cada um de nós, sim, de poder passar da palavra para a ação. A gente dizer que ama é uma coisa, a gente expressar em atitudes que ama é um outro, e que exige empenho de cada um de nós. Mas a espiritualidade é isso, é colocando coisas boas, uma boa semente dentro do coração da gente para que possa frutificar. Mas o cuidado constante, porque também o mal vai sendo semeado, a gente às vezes pode deixar com que esse sufoque aquilo que é do bem e que é de Deus. A espiritualidade é a gente poder viver esta vida a partir do Espírito que vem de Deus. E é a gente então dominar-se também os instintos, não deixar-se conduzir também pelo instinto, pelo ímpeto de imediato. Então a espiritualidade, a fé vai colocando luz sobre cada uma dessas situações. Obrigado, Padre, pela sua participação. Obrigado, Jorge, também a todos vocês. Que Deus possa a todos nos abençoar.